Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao PQP, Performa que Pode, o podcast da Performa IT sobre tecnologia e inovação. Eu sou o Léo, sócio fundador da Performa IT e estou aqui com o meu sócio e grande amigo Samir Caran para tocar mais um bate-papo com vocês. Fala, Samir. Fala, Leozão. Muito bom estar aqui mais uma vez, hein? Tamo junto. Que honra, obrigado aí. E hoje, honra dupla, né? Dupla. Convidado de peso, nosso grande amigo Thiago Duval, o advogado que ajudou a Performa no processo de implantação e adequação à LGPD e vizinho do Samir, né? Vizinho, parça. Ele fica me seguindo, né? Não sei se é ele que me segue ou que sigo ele. Mas obrigado, Thiagão, por ter topado o convite de bater esse papo aqui com a gente, cara. Muito legal. Nada mais adequado que ter você aqui, né? Um dos advogados menos advogado que eu conheço, porque fala demais, cara, sobre inovação, sobre tecnologia. Então acho que é muito legal a gente ter a oportunidade de ter esse papo com você nesse episódio, cara. Obrigado. Primeiramente, muito obrigado. E saber de peso, eu preciso entrar numa dieta urgente, então, né? Porque, caraca, tamo junto. Vamos lá. Não, mas estou muito feliz de estar participando com vocês. Uma empresa super ligada com tecnologia. Vocês são super... Tive a oportunidade de fazer o trabalho interno lá com vocês e conhecer esse lado, né, da Performa. E ser convidado para falar de um tema dentro do meu cenário aqui, um pouco jurídico, apesar de trabalhar com outras empresas, né, de tecnologia, é desafiador, né? Num ambiente extremamente burocrático, né, que é o mundo jurídico. A gente tem muita questão também dessa questão de ser um pouco mais... a gente tem uma característica, né, um advogado por si só, o judiciário, a gente tem uma característica muito formal, né? Então quando você vem para o mundo da inovação, eu brinco que quando começou essas reformulações dos escritórios no estilo Google de ser, aqueles escritórios mais livres, onde você já tem um ambiente coletivo de trabalho, né? Você todas as bancadas de trabalho sem open separações, space, open space, e aí de repente você vê os advogados já meio... Nossa, mas gente, eu não consigo um barulho, eu preciso ler aqui, eu preciso me concentrar na petição. Mas todo mundo também precisa se concentrar, exato, né? Exato. É a mudança, né? Então, é um impacto cultural muito forte. E essa mudança chegou no mundo jurídico, Thiago? Chegou e está causando bastante... vamos dizer assim, está chacoalhando bastante um setor, né? Legal. Esse ano foi um ano muito positivo nesse ponto, porque nós tivemos o retorno, né, das atividades mais presenciais, as feiras, os eventos, né? E esse ano teve aí, a gente vai ter mais uma agora no final do mês, dia 29, nós tivemos a Finalol, teve o Rio Weekend agora, que foi o Rio Innovation Weekend. Eles tiveram uma área específica para Legal Tech, Law Techs. Legal. Então, assim, já você começa a ver uma movimentação de começar a entrar num outro mercado. Então, isso eu acho que é importante, né? Mas, ao longo aí, eu entrei muito nessa questão da inovação no jurídico, especificamente, mais ou menos em 2017. Legal. Né? Legal. Só que é interessante porque eu estava já trabalhando, dando mentorias pelo Inovativa, né, que é o maior programa da América Latina de aceleração de startups, que é um programa do governo, né? E desse momento eu comecei a ter muito contato com startups que não eram jurídicas. No próprio Inovativa não existiam startups Não tinha uma Legal Tech lá, né? Só que como eu tenho essa visão muito de negócios e não só focado muito no jurídico, que eu acho que até vai um pouco nessa brincadeira que o Samir colocou, né, do advogado menos advogado, que eu sempre estou olhando para o negócio, né? E depois a gente vai se adaptando com as questões jurídicas de acordo com a necessidade. Olhar para o valor que aquilo vai gerar primeiro, né? Exatamente. O que a gente falou muito nos outros episódios, né, sobre inovação. Inovação não é gerar resultado, gerar valor. Então, acho que você teve esse match justamente por já ter essa visão, né, de olhar para o negócio. Cara, eu estou fazendo isso aqui, esse contrato, mas para quê? Exato. Né? Assim, as cláusulas contratuais, elas estão lá, você tem a legislação, o código e tal, mas quando você vem para o lado do contrato, né, daquela questão, não, mas espera aí, o contrato pode ter um modelo padrão e você replicá-lo, né? Não, mas o advogado tem que analisar todos os contratos, você já tem um padrão, precisa todo o contrato passar por você. Então, você começa a ter... Mas é aquela questão, era uma profissão extremamente burocrática, então, automaticamente, você cria a burocracia, a cultura da burocracia. Né? Eu queria começar por aí, Thiagão, entendendo assim, o que fez você... Qual foi o momento dessa virada de chave, né? Porque o que fez você tomar essa decisão e o que poderia fazer algum advogado, né, que esteja aí ouvindo a gente, que
interesse também Sim. de ir para essa área, de começar a trabalhar também com inovação? Eu vou até aproveitar e falar, Conta não um só pouquinho da sua advogado, história. porque é uma área que está Tá, abrindo legal. oportunidade. As legals e escritórios de advocacia hoje, recentemente, grandes bancas estão contratando consultores de inovação. E eles, assim, se eu tenho um perfil jurídico, ajuda pela cabeça. Sim. Sim. Mas, Não necessariamente. em decorrência do mercado ainda ser um mercado em crescimento, eles estão buscando outros profissionais. Então, engenheiro de dados, Legal. programador. Então, assim, a oportunidade no mercado jurídico hoje, ela não está mais adstrita aos advogados, vamos dizer assim. E isso é um ponto muito legal de trazer. Eu vou fazer um parênteses aqui, Samir, para voltar na sua pergunta, e eu faço parênteses com essa outra racional que eu ia trazer. Mas a virada de chave, quando eu comecei com isso, que eu comentei com vocês lá em 17, eu não tinha uma visão tão clara do que era a inovação. A gente atrelava, né, como muitos atrelam a inovação, a efetivamente uma questão de uma tecnologia. É verdade. Mas você pode inovar de várias Não formas. combinamos, né? A gente fala disso pra caramba, Thiago. Mas é importante. As pessoas É importante confundem reforçar. muito inovação com tecnologia. Exato. E tecnologia é uma das ferramentas que você tem à disposição Exato. para entregar inovação. Ela pode te ajudar no momento Isso. para você estar inovando naquele processo, procedimento, o que seja. Então, dentro disso, eu comecei a olhar e aí me remeteu, cara, em 2006. 3 anos depois que eu tinha me formado, fui efetivado numa empresa, saí dela, a empresa terceirizou, ainda ela era internalizada, depois eles terceirizaram, e eu resolvi ter meu escritório naquela época. E quando eu abri o escritório, essa própria empresa que eu era interno, terceirizou uma parte para mim, Contratou como legal. meu escritório. Legal. E aí, tinha um trabalho, cara, que eu tinha que rodar o interior de São Paulo inteiro, porque assim, eu falei, gente, acho que tem um monte de dinheiro perdido de depósitos judiciais aqui, de processos antiguíssimos. Eu falei o seguinte, eu vou desarquivar todos os processos, analisar todos, ver o que acha e tal. Bom, o cara contratou, comecei o trabalho. Cara, foi muito interessante naquela época, porque assim, naquela época ninguém tinha feito isso ainda. Interessante. E aí, quando eu comecei a pedir desarquivamento de volumes, o próprio tribunal aqui, que é o TRT de 15, fica em Campinas, por acaso, porque a maioria dos tribunais são centralizados em São Paulo, mas tem um especificamente em Campinas. Eles começaram a falar assim, Thiago, você tornou nossa vida um inferno. Porque esse trabalho que você fez começou a espalhar e começou um monte de gente fazer. E a gente não tem capacidade. Eles não Inovação tinham. é isso, né? Olha que interessante. Eles não Coisa tinham nova. a capacidade, não é que a capacidade, não porque eles não queriam, mas nunca foram Braço. demandados para ter um volume de desarquivamentos de processo daquele número. Nossa. O que aconteceu? Eles não tinham braço, não tinha tecnologia, não tinha um monte de coisa. E Ô, Incomoda, Thiago, né? e aí nessa Incomoda. época, quando você fala de desarquivamento, a gente está falando de um processo físico, né? Físico, Porque físico, os papel. processos eram pilhas de papel, Pilhas de né? papel. Tá. E aí você tinha processos que às vezes tinham 10 volumes, né? Que a gente chamava de volume, que era assim, a cada 200 folhas, eles abriam um volume, né? Então é um negócio surreal. Então, eu brinco hoje com estagiários no direito, porque assim, na minha época de estágio, tinha gente que ia com carrinho de feira no fórum, Caramba. para colocar os processos dentro do carrinho de feira. E aí o cara andava, então eu te zoava, falava, chegou o feirante do trabalhista, chegou o feirante do criminal, né? Porque o cara chega... Então, olha só como que era o negócio, né? E esse trabalho, quando eu estava fazendo, então teve esse impacto no tribunal que chamou a atenção, só que, por outro lado, eu comecei a falar assim, cara, mas já que eu vou olhar os processos e vou para olhar se tem algum depósito perdido, por que eu já não vou colher essa informação? Por que eu já não aproveito, faço um negócio... Meu cliente não me pediu. Por que eu já não faço, né, para anotar, para ele saber, cara, olha, historicamente, nesses últimos 10 anos desse processo que nós adquirimos, você tem 50 reclamações trabalhistas, você gastou X milhões por tal coisa. Só que eu falei, cara, como é que eu vou computar toda essa informação? Vou desenvolver um sistema. E numa dessa você começava a colher outros insights de pré-venda para você, De né? outras Você começava coisas que você poderia... Empreendedorismo na veia, Thiago. Na veia. Não, um negócio Isso é louco. empreendedorismo na veia, cara. Aí Né? eu É buscar contratei- oportunidades. Eu acho que tem um ponto que me ajuda muito. Eu sempre gostei de tecnologia, de informática. E eu fiz técnico em processamento de dados. legal. Então, aquela cabeça meio de programador, de sistema... Pensamento sempre- estruturado estava lá, né? Exatamente. Tanto eu cheguei e falei assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos pegar um Access e montar um sistema em cima do Access, um Sim, banco de dados, sim. para colher essa informação, porque era só informação mesmo. Puta, E que criamos legal, um cara. sistema Que legal. com base no Access na época. Aham. E, cara, e aí o pessoal, cada notebook tinha pegava os processos e ia cadastrando. E foi uma loucura, né? Você pegava coisas assim, cara, pegamos coisas assim, cabeludíssimas, desde depósito levantado que nunca foi entregue para a empresa, tinha de tudo. E o final do trabalho foi
um relatório, cara, uns negócios gigantes, assim, com vários gráficos, por região, por cidade, tipo de pedido. E deu resultado financeiro para o cliente? E deu resultado. Na verdade, o projeto se pagou, né? Sim. Com os depósitos Sim. levantados, tinha muito dinheiro parado. E aí o Tribunal fala que esse foi precursor nisso, porque depois se tornou um inferno, porque viram que era um puta de uma oportunidade. Gerava Todas as resultado. empresas tinham esse problema Sim. de Inovação dinheiro na parado. veia, né? Inovação E aí pura, depois, cara, isso aí virou depois uma febre, teve convênio, porque daí a gente dependia também dos bancos darem os relatórios sim. para nós dos extratos. Dos Então não era só o processo. Tá. Então pra vocês entenderem a complexidade, né? Você tem um advogado, o processo, aí pro tribunal desarquivar, aí você tem que acionar, você vê se tem um alvará, depois você vai pedir uma informação no banco. O banco também, naquela época, não tinha esses controles com esses depósitos tão corretos. E isso hoje, se você olhar como era o controle de depósitos recursais, até contabilmente dentro da empresa, no balanço, tinha gente que saía como despesa, pagamento. Só que isso era um depósito, então tem retorno. Então tinha que ser lançado na conta contábil. Então, para vocês verem, né, como tem a cabeça de advogado. Eu estou falando de contabilidade. Por isso que eu falo, a gente não consegue. O advogado, hoje, se ele quiser pensar só em direito só, ele fica muito. Cada um faz do jeito que quer, mas Sim. ele fica muito travado, porque nessa operação eu tive que pensar em tudo isso. Legal. Já E a falamos de evolução tecnologia, tudo isso. direito e contabilidade. Então, a contabilidade finanças. finanças, leituras. A gente fala né? muito sobre o profissional em T, né? Eu acho que esse é um exemplo, pegando um gancho, quando a gente fala de profissionais de Exato. inovação, o que é o profissional em T, né? Aquele que tem uma área, né, de especialidade, que conhece profundamente, porém ele sabe navegar nas áreas adjacentes, Sim. né? Ele consegue conversar com tecnologia, com negócio, com marketing, com business. Então, hoje em dia, é a diferença entre aquele especialista que sabe Sim. tudo sobre nada, né? Sobre... Meu caso, né, Samir? Samir fala Não, ao contrário. que eu sou o charlatão. Você sabe nada sobre tudo, é o contrário. Ou quem consegue falar de tudo, mas muito superficial. Sim. Então, o profissional em T, ele mistura essas duas coisas. Ele tem uma área de especialidade, né? Você é especialista, né, em vendas, né? Sim, comercial. parte Então, você tem comercial uma de área tecnologia. especialidade, Sim. mas consegue navegar nas áreas Tem adjacentes. que ter Eu acho essa que isso se visão torna ampla, né? super real hoje também pro mundo de ligas, né? Sim, na área do direito isso agora virou, assim, a visão ampla, principalmente para quem advoga, por exemplo, para a empresa, ela é determinante, porque assim... Essencial. Houve, né, uma necessidade de aprendizado vindo, né, nesse aprendizado. Naquela época, quando eu fiz esse relatório, até lembro até hoje, porque era o meu ex-diretor que estava na posição ali na empresa. Entreguei lá. O que é isso? Falei, não, isso, pô, todo mundo ficou muito bom, elogios e tal. Mas a gente não pediu isso. Né? Eu falei assim, não, sei que vocês não pediram, mas eu falei, cara, já que eu estava fazendo isso nisso, e eu ia ler todo o processo, por Eu que só não extrair coletei esses dados e compilei algumas informações para organizei vocês. as informações Toda pra proatividade vocês, será né? punida, né? Punir essa proatividade aí. Cara, então isso aí, nessa história que eu trouxe para vocês, ele traz o quê? Eu nunca tinha olhado, depois de muito tempo, né? Eu falei em 18, 17, eu não tinha remetido que lá em 2006 eu já estava com uma cabeça diferente para o negócio. Legal. Tanto depois eu fui fazendo outras coisas, eu fui inventando outras coisas, regularização imobiliária, um monte de coisa aqui depois mais jurídicas. Processo judicial, por exemplo, eu já ficava... Porque você falou papel. Cara, eu não aguentava mais ver papel. Você ia no fórum, você carregava 50... Eu não andava com carrinho de feira, mas, pô, às vezes você ficava com aquele negócio embaixo do braço gigante, né? E aí eu trago... Então, isso... Por isso que eu falei esse negócio da inovação de tecnologia. Eu não tinha reparado que lá em 2006 eu já tinha essa cabeça tão conectada com outras coisas que não só o direito. Você já era digital. Só que eu não tinha essa visão. Por isso que é interessante depois, quando eu voltei em 17, olhando muito mais firme nisso, porque daí o que aconteceu? Eu trabalhei na Embrapi lá, que ela fomenta P&D para as indústrias. Então, eu comecei a me inserir mais na área da inovação. E aí eu comecei a ver aquilo, os bons startups, aí você começa a fazer mentoria, você começa a aprender um monte de coisa que está sendo feita, aí você começa a se conectar com esse sistema. Eu falei, nossa, cara, eu estou desde 2006 com isso na cabeça, tentando mudar no jurídico. E aí, fechando parênteses, né, do clique, né, do ponto, uma questão muito interessante que eu gosto de trazer como reflexão com relação a essa questão de inovação e tecnologia é que a digitalização e a tecnologia no mundo jurídico, diferente do que aconteceu nos demais setores, foi puxada pelo setor público. Não veio dos advogados. Interessante. E isso é porque normalmente o privado puxa, Sim, né? E sim. cobra do governo... Que acompanhe. Meu sistema aqui é SAP, com o sistema aqui tem que conversar com o ICMS, com não sei quem é da Receita. Vamos lá, governo, me ajuda aqui que o sistema tá... Eu preciso de agilidade. O do advogado foi o contrário.
Quem digitalizou os processos, começou a digitalizar os obrigações sistemas, foi o judiciário. É verdade. Que foi para acabar com o papel, porque o próprio judiciário, para onde nós vamos crescer Tava com esse travado, número de processos? Sim, sim. Não tem mais lugar, não vai alugar casa. Espaço físico, era um problema físico. Físico, né? E outra, perda de documento. Eu mesmo, na minha carreira jurídica, peguei vários processos que já assumiu o papel. Porque o papel era preso com tirinha. Nossa. Aí você imagina, um processo que dura, eu vou jogar bem baixo, mas um processo que dure 10 anos, 5 anos. Baixo. Cara, o papel ali preso, circulando por uma hora solta, Sim. né? E conservação, poeira, não sei o quê. Então, assim, o judiciário começou a puxar. Quando começou o processo de digitalização dos processos judiciais, gente, o impacto para os advogados foi gigantesco. Eu lembro que eu ia... Positivamente falando, Thiago? Eu vou te dizer que de um lado até negativo, porque teve advogado que começava e não conseguia mexer no processo, a dificuldade. Adaptação, né? A gestão de mudanças. O profissional era absolutamente analógico. Analógico. Né? Tanto eu lembro que, sei lá, em 2000 e... Pois não vou nem lembrar, mas tinha uma época que os fóruns, essas coisas de judiciário, normalmente eles têm uma sala para advogado. Porque às vezes você precisa fazer algum documento de última hora. Então, a própria OAB disponibiliza lá computador, xerox. E eu lembro que, assim, até uma boa parte da minha carreira tinha máquina de escrever e o computador com Word para você, e impressora. Os dois para cada E tinha fila nos dois para usar, às vezes, dependendo de onde você estava. Principalmente quando era em São Paulo, lá no que a gente chama do João Mendes. Tinha os sensacional. dois. Tinha os Legal, dois. E era interessante, porque assim, quando eu estava no computador, às vezes demorava mais do que na máquina. Eu, por ter começado a trabalhar muito cedo, comecei com 14 anos, eu fazia office boy de escritório. De contabilidade, na época eu lembro que eles me pagaram o curso da datilografia. Chegou a usar a máquina de escrever. Eu trabalhei muito tempo, preencher aqueles formulários, carbono, aquelas coisas. Então, quando eu ia pro fórum e tava com fila no computador que o pessoal não sabia mexer direito, demorava, eu ia na máquina de escrever, que pra mim era mais rápido. Mas é interessante você pensar que a gente tá falando assim, eu tô falando numa época que quase todos os escritórios de contabilidade já era tudo computador. E os advogados ainda tava na transição. Nossa, que louco. E aí, certificado digital, essas coisas que foram acelerando para o advogado, a dificuldade foi muito grande. É interessante trazer, porque foi assim, pegou de surpresa. Legal. Gente, digitalizou tudo. E agora, o que eu faço? Devia ser o contrário, que a gente tivesse puxado, né? Essa questão de mudança da forma de trabalho. Uma vez eu conversei com um amigo meu, um pouco mais velho do que eu. Eu sempre tive e-mail. Desde o meu primeiro emprego, né, que foi... Sim. Num provedor de internet, meu primeiro trampo foi num provedor de internet, eu tinha e-mail. E eu perguntei para ele, né? Eu falei, mas como funcionava uma empresa sem e-mail antes da gente ter e-mail? Sim. Porque eu não consigo entender. Né? E ele começou a me explicar que aí, Léo, tinha os memorandos, que aí a pessoa circulava, tinha confirmação de leitura. Ele falou, às vezes vinha uma folha que você tinha que assinar, que você recebeu. Eu falei, cara, olha que loucura como as coisas vão... A tecnologia se inspira, talvez, né? Exato, né? A tecnologia se inspirou no processo para criar confirmação de leitura, confirmação de recebimento, a comunicação. Aí depois veio a questão do fórum. Ele falou para mim, Léo, lá na empresa tinha um mural. Muralzinho. Então, do tipo assim, alguém queria comunicar alguma coisa para a empresa inteira, escrevia ou datilografava e botava no mural. Não era uma informação oficial, era a nossa intranet na época. Que louco. E aí eu fui vendo essas questões. E aí eu queria voltar um pouco, Thiago, te fazer uma pergunta em relação à prática jurídica dentro das empresas, né? Na tua visão, no passado, a gente tentar fazer um paralelo entre, vamos até o ano 2000 e do ano 2000 para frente, ou até 2005, 2006, 2006 para frente, o papel do advogado. Eu tenho uma visão que antigamente, né, em algumas empresas a gente ainda vê isso, o advogado era o cara, por natureza, que falava não, e depois, caso você conseguisse convencer... Como é que a gente ia fazer a mesma pergunta? Eu ia fazer a mesma pergunta, mas segue o jogo, incrível. Era não, e você tinha que fazer um puta trabalho de convencimento, eu falava, tá bom. Era o cara do carimbo vermelho. Eu brinco que é assim, o cara ele já tava lá assim. Pronto, carimbo vermelho, só esperando você trazer o projeto para ele carimbar e achar o pelo em ovo. Frear a inovação. Né? Frear a inovação, exatamente. Eu ia fazer exatamente essa mesma pergunta. E a gente viu que isso começou a mudar. Um número de profissionais da área do direito, né, olhando os projetos, fala, cara, isso aqui é importantíssimo para a empresa. Deixa eu ver como juridicamente eu vou viabilizar isso aqui. Né? Como você percebeu essa mudança e você ainda acha que tem muito espaço para as empresas mais tradicionais evoluírem nesse sentido, Thiago?
Tem. Eu acho que eu faço um timeline assim do era o não, aí começou depende. Depende, legal. Então todo mundo fala, perguntar uma coisa para advogado depende, né? E a gente está, acho que, chegando numa fase que é o do negócio. Vamos né? fazer que, assim, essa. Vamos entender tudo isso, porque eu lembro de quando a primeira vez que eu fui implementar metas dentro do departamento jurídico. E foi mais ou menos em 2010, 2008, assim. Porque o jurídico era uma área que até então dentro de empresas, nem todas as empresas, o jurídico em si tinha meta. O jurídico tinha uma tratativa, jurídicos internos de empresa, tinha uma tratativa muito diferenciada. Por isso que eu falo, é uma área, ela tem uma questão, né, do posicionamento, você lida com o judiciário, com a autoridade, então assim, ela tem um glamour, né? Só que ao mesmo tempo, dentro de uma empresa, esse glamour não pode existir. Sim. Então começou um trabalho do jurídico se integrar. Eu lembro que quando eu entrei na Suzano em 2000 numa passagem que eu tive na Suzano em 2011, eles tinham acabado de comprar uma indústria aqui no interior. E a tarefa ao longo desse tempo foi a gente precisa integrar o jurídico nas outras áreas. Legal. E não que elas tenham medo, que é justamente o que você falou. Cara, não leva isso aqui pro jurídico que vai travar. Deixava para o último momento do projeto, né? Eles vão deixar. E assim, eu conheço vários diretores e gerentes que assumiram o risco de não passar no jurídico um documento, uma questão importante. Para não travar o processo. Porque ele sabia que não ia ser no time que ele precisava. E falou, cara, depois a gente leva, discute se tiver algum problema. E eu estou assumindo o risco do business. Sim. Né? Sim. Se isso lá na frente der alguma grande porcaria, né? Eu assumi esse risco, né? De não ter feito com o jurídico. Então, o jurídico, na verdade, ele sai de um momento que ele era excluído dos projetos e agora eu acho que ele está entrando no momento de participar dos projetos desde o começo. Legal. Que eu acho que... Então, espaço tem porque até hoje, tá? A gente não tem visto muitos advogados, como eu costumo falar advogado de negócios, tá? Que é o advogado que está focado não só ali na questão jurídica, porque é compliance, todo mundo está ligado no mesmo ponto. Eu acho que esse é um ponto principal de trazer, né? Porque às vezes o advogado já acha que já parte do princípio que está fazendo coisa errada, né? Então já começa a trabalhar, não, deixa eu olhar isso aqui direito, né? Eu acho que não, todo mundo que está dentro de uma corporação, tem as regras, está tudo pré-estabelecido. Então, tentar enxergar, mas eu acho que ainda a gente está um pouco ainda preso na fase do depende. Eu vejo muito isso em empresa. Tem espaço, então, Tem muito... o documento... Vai revisar o documento. Por exemplo, tinha documento que às vezes vinha do outro advogado, que tinha feito da outra parte. Estava muito bem feito. Excelente. Reduziu o meu trabalho. Sim. Não tive que fazer uma revisão e ficar devolvendo para ele porque eu não concordei com uma cláusula. Eu conheço advogado que quando vem, tá perfeito o contrato do outro. Ele acha um pelo em ovo, né? Essa vírgula aqui, cara, só porque não fui eu que troca a vírgula e devolve pro cara lá por causa de uma vírgula. Aí, nisso que aconteceu, a área que tá precisando do contrato tá esperando os dois ali resolverem a vírgula, né? Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que tem muito espaço ainda, porque ainda existe uma característica muito forte, até pela base mesmo. As faculdades, elas não evoluíram tanto no mundo jurídico, de sair um pouco do tradicional. Porque, querendo ou não, direito, né, quando o cara começa a fazer direito, ele tem várias opções. Concurso público, ele pode ser advogado, e dentro do concurso público ele tem um leque muito grande de coisas. Ele pode ter um cartório, ele pode... É tanta coisa que ele vai fazer. Então, a faculdade meio que prepara você para fazer um OAB, fazer um concurso. Então, essa cultura em si... corporativo, não inovação. tem. E eu vou trazer para vocês um exemplo recente de algo que me surpreendeu muito. A PUC, em Campinas, ela abriu o espaço mescla de inovação dentro da faculdade. E pegou um prédio que era antigo lá, ficou super bonito. Eu gravei um podcast lá com eles, lá na México. Então, e eles fizeram aquele espaço. E aí, eu fui lá uma vez conversar, porque eu estava querendo fazer um workshop com o pessoal de direito sobre essa questão da carreira jurídica que está mudando e tudo mais. E o pessoal da Mescla gostou da ideia, né? E aí, eles falaram, realmente a gente precisa integrar com direito. E aí, eu fui perguntar para alguns alunos da PUC de direito, quintonistas, já, pessoal que ligado com tecnologia, com inovação. Falei, gente, vocês conhecem o pessoal do espaço? O que é isso? Dentro da própria universidade. Dentro da própria universidade, um setor maravilhoso de inovação. Lá é maravilhoso mesmo. O pessoal de direito
não tinha conhecimento, e detalhe, no mesmo campus. Ainda tem a oportunidade de integração, né? Então é isso que eu quero trazer. Legal. Então, o próprio pessoal de direito não vai tanto atrás, e os alunos, eu tenho vendo o movimento, sim, porque quando você se integra com isso, você começa a olhar pro negócio. Eu acho que muito da inovação que me ajudou nesse caminho foi isso, a olhar com outro olhar as questões, porque tecnicamente é igual quando você conversa com um desenvolvedor, um front-end, um user experience ou um cara de back-end. Ele sabe programar em Python, é ele. Mas ele tem que ter uma visão para ter uma empatia para conversar comigo do que eu estou precisando. E eu não vou querer chegar do meu negócio, do business. para ele, eu não estou desafiando ele na programação. Às vezes estou desafiando ele na ideia, no negócio. Sim. E o advogado tem que começar isso. A pessoa não está me desafiando na legislação. Interessante essa analogia. Né? Ele tem que entender que o cara está me desafiando na resolução do problema dele. Porque, cara, advogado ele tem esse ponto. Normalmente, até por uma questão cultural, nós somos procurados quando tem um problema. Interessante. Então é psicológico o negócio. Né, no Technic Case, como que você conversa, a gente tem o mesmo desafio, né? Como é que conversa com uma área de negócio, interpreta, fala com o PO, né? Eu conversando com o diretor jurídico de um cliente nosso, ele trouxe uma questão para mim que foi legal. Ele falou, Léo, essa tua visão de que o jurídico primeiro fala não, falou, muitas vezes, entenda que a função da minha área é reduzir ao máximo o risco da empresa. E nessa de reduzir ao máximo, eu procuro fazer o meu trabalho. Reduzir ao máximo o risco da empresa. E a gente começa a achar realmente redações de contratos que não estão bem feitas, que vão dar margem a interpretações diversas e tudo. Então, às vezes, realmente, parece que a gente está contra, mas eu só estou fazendo o meu trabalho, reduzindo o risco da empresa. E aí eu entrei numa outra discussão com ele muito boa, né? Que eu falei com ele. Eu falei, mas a impressão que dá é que vocês já escrevem o português de uma maneira que dê dupla interpretação. Porque não é possível. Tem hora que eu leio um parágrafo do tipo assim, pô, parece que eu tô lendo Kant. Né? Tem que parar. Ou acho que é só para quem consegue interpretar quem do outro lado fez o mesmo. Do tipo assim, você pega o contrato. Não, mas é complicado. Você pega o contrato, ele tem uma terminologia que você fala, cara, eu vou parar, eu vou ler fundamentos da metafísica dos costumes, depois eu volto aqui para. Não tem como. O que eu acho que é engraçado, assim, curioso, essa dualidade, né? Porque olha só que interessante que você falou, Léo. Trabalho é minimizar risco. Sim. Mas a inovação. A gente fala demais isso que envolve risco. Sempre. Como é que você vê essa dualidade? Porque inovação é fazer algo novo, né? Pela primeira vez. Eu quero saber o quanto eu posso gerar de conflito que nunca ninguém... Total. Como é que, como é que a gente bom que a galera que tá vendo a gente participa, deixa nos comentários. Agora é hora boa. Vai ter corte, conflito, pode gongar o Thiago, do tipo assim, falou besteira. Pode me gongar. Pode brigar. Porque assim, eu acho que o ponto, até do que você colocou agora, é isso. O advogado, por muito tempo e até hoje, ele tem uma dificuldade de tomar o risco. Esse é o ponto. Tá. Então, ele trabalha muito na redução do risco. Só que ele esquece, dependendo da posição que você está, normalmente o advogado interno corporativo, ele tem que estar dentro do projeto. Se o projeto demanda assumir riscos grandes, mas qual que é o ponto? Quais são esses riscos? Quais são os indicadores? Qual o impacto que eu tenho? E aí a gente começa a entrar numa seara de que é onde os advogados começam a ter um pouco mais de dificuldade. Por quê? Eles não têm ainda a cultura, e aqui eu não estou criticando as pessoas, mas a formação, o entendimento, está tendo movimento, aquilo que eu falou do sim, ele está muito atrelado a isso, porque a empresa ela está esperando que o advogado também tome um risco. Então, assim, eu vou dar situações que eu já passei e foi o meu aprendizado, e eu acho que é muito legal o intercâmbio de você estar com outros profissionais de outras áreas. Então, assim, eu aprendi muito com engenheiros dentro da indústria o que é um PMO, qual a importância de você ter um projeto, qual a importância de você ter indicadores do que está acontecendo para você tomar. Porque o engenheiro também assume alguns riscos. Fala de gestão de riscos é uma das disciplinas, né? Exato. Eu sou PMP também, então gestão de risco é você identificar, mapear... E não esconder, né? Estimar, né? Na verdade, é você apurar... E ter os planos de mitigação. E ter o plano de mitigação. Mas você vê hoje, né, esses advogados com esse papel de... não vou conseguir tomar o risco, mas eu vou expor, pelo menos, que alguém tome essa decisão. Sim.
melhorou bastante perto dele, mas eu estou trazendo justamente que eu acho que está faltando os advogados entenderem que eles têm que assumir mais riscos com essas informações. Senão você não inova. Então você percebe que muitas vezes ele chega numa... voltando, né, que eu tinha comentado de criar meta, o advogado fala assim, não, mas na parte que a gente chama de contencioso, que são os processos judiciais. Cara, mas é o juiz que decide o processo. Como é que eu vou colocar uma meta minha atrelada em algo que ele fez? O advogado sempre, por muito tempo, ele se apoiou. O juiz toma a decisão do processo, não sou eu. Eu faço uma boa defesa ou eu faço um bom processo inicial lá contando os fatos. Mas quem vai decidir é o terceiro. Como é que eu vou dizer para você... Não, né? A gente decide. Mas aí, Thiago, olha só, imagina eu como vendas, for falar para performance assim, olha, pessoal, eu não posso me comprometer com números, porque quem toma a decisão é o cliente. Cara, eu posso fazer uma boa apresentação, um bom approach, apresentar um bom projeto. Meu amigo, eu não sei quem toma a decisão. Você tem que vender X milhões por mês e não vende não pra você ver. Então, é interessante, porque foi uma das resistências, das maiores, vamos dizer assim, desculpas de uma certa forma da resistência era essa. Interessante. Eu falei assim, não, gente, tudo bem, o juiz... Eu tô falando porque eu estava no papel de implementar isso em escritórios. Então, você via a resistência, tal, no que meta, como que eu vou, e aí você trazendo, você fala, gente, temos que analisar. Então, vou dar um exemplo aqui bem simples, mas, por exemplo... protesto indevido de conta de telefone. Pô, isso tem a roda, isso acontece direto. Pô, a Vivo, ela tem ali, Vivo, Telefônica, claro, qualquer uma delas, elas têm ali os controles para saber assim, cara, eu tenho 50 mil processos. Pô, desses 50 mil processos, eu tenho 10 mil na região sul, as minhas indenizações, porque ele sabe que ele tem falha no sistema que acontece. Sim. As minhas indenizações são em torno de 10% de X de salário mínimo. Aí lá no norte é 50%. Então ela consegue mapear. Então, se ela vai tomar uma decisão de, cara, olha, implementação de um sistema para resolver esse problema de protesto indevido, por exemplo, tá? É o custo-benefício, né? Custa R$1 bilhão. Entendi. Pô, mas eu gasto 100 milhões de coisa. 100 mil, deixa ali. Então, assim, só que aí o que acontece? Dentro do mundo calculado, jurídico, né? existe uma resistência. Nossa, mas é ilegal. Como que você está falando que você não vai... Não estamos dizendo que nós não vamos resolver. É que hoje o custo de uma implementação dessa é inviável para o tamanho da empresa. Eu passei por um projeto uma vez exatamente sobre esse, né? Quando a gente fala sobre gestão de riscos, né? Que eu dou aula, né, sobre gestão de projetos, fala exatamente sobre isso, cara. Primeiro, não tem projeto sem risco. Não existe projeto sem risco, né? Segundo, eu tinha um ex-diretor amigo meu que era o CFO da empresa e era advogado, e deu exatamente esse exemplo, cara. Não, temos que fazer a adequação legal, ia gastar não sei quantos milhões para adequar o sistema, tarará. Ele falou assim, qual o impacto disso hoje? Quantas fiscalizações já teve desse assunto de um caminhão que está andando com não sei o que lá? Acontece. Mas e a multa de quanto é? R$2.000 por dia. Não vai fazer. Esse ano não faz. Ele assumiu o risco. Não vamos fazer esse projeto, porque a gente tinha outros assuntos, né? Obviamente. Então, assim, você tem que ter essa postura. Sim. E é um advogado que isso é muito trabalha legal. com inovação, então, eu acho que mas nem todos têm essa visão. Né? E aí que as legal techs ganharam muito corpo, por isso que elas começaram a organizar esses dados. Legal. E ajudar o advogado interno a começar a enxergar esses números. Né? Mais um exemplo, né, de como o advogado ele precisa... Eu trabalhei, desenvolvi sistemas já de gestão de contratos, implementação de gestão de contratos, e ao longo desse período todo que eu fiz esse tipo de trabalho, a gestão de contratos, eu estou dizendo aqui de pelo menos umas 4 empresas, não está no jurídico. E eu brinco, o advogado, ele ficou tão travado com relação a eu faço a minuta do contrato, que ele não ampliou a visão que ele pode cuidar da vida do contrato. Que ele pode agregar valor ao serviço dele, que é uma forma de você... Gestão, né? E trazer isso. E aí o que acontece? Aí, de repente, você vê questões... Isso, realmente. Não é o advogado que faz a gestão do ciclo de vida do contrato. Não. Normalmente é compras que fica com essa você tem atribuição áreas... ou a área contratante. E tem empresa que criou uma área de gestão de contratos porque ela não... Porque assim, eu já vi jurídico... E o jurídico abrindo mão. E o jurídico abrindo mão. E não era aquela briga do jurídico, do tipo... Eu quero. Que dentro de empresa você tem... Ninguém quer perder serviço, que você perde radical, você perde muita coisa. Cara, do jurídico, eu lembro que isso era uma coisa... Não, vai passando, porque... Vai. O técnico, que é que eu falo, é aquela cabeça ainda... Não, gente, qual que é o business do know-how especialista. Pô, não, peraí, cara, todos os contratos passam pelo jurídico.
Logo, vamos controlar isso, gente. Né? Vamos gerir, vamos agregar valor a isso. Então, é só para trazer esse mindset de como a gente pode, dentro do jurídico, porque tem muita gente que é frustrada, às vezes, com a carreira. Legal. Não quer ser técnico. É verdade. Não, e eu tô puxando pela memória aqui, ó. A gente já fez alguns projetos de gestão de contrato e nenhum para a área jurídica. Olha que loucura, bom ponto. Ô Tiagão, queria falar de um tema, cara, um pouco sobre futuro. Né? A gente já falou do seu passado, falamos dessa história, falamos de presente. Sim. O que você enxerga daqui para frente, né, no setor? Tem espaço? Como é que a tecnologia vai continuar ajudando, né, toda essa parte, né, de legal, de gestão de contratos? Você tem alguma coisa que você está envolvido, assim, que vai mudar muito próximo a vida, né, desses profissionais? Olha, eu acho que a gente está no processo agora, aquele que é o impacto cultural. Faz uns 5 anos aí que começou o movimento mais forte. Essas feiras estão trazendo muita tecnologia. Então, está naquela fase, às vezes, que as tecnologias são muito parecidas, melhor aqui, melhor ali. E a gente está ainda também vivendo um momento de algumas discussões com relação aos dados. Né? Por exemplo, teve uma legislação recente, né, do governo digital que permite às startups acessarem dados, que é para ajudar a organizar o governo, né? Só que, ao mesmo tempo, tem uma discussão paralela do tipo, não, mas se você acessar os dados do judiciário, você pode usar de várias formas. Você tem acesso a dados de várias pessoas, porque o processo é público. Sim. Então, você consegue CPF, você consegue o que você quiser quando você vai garimpar essa informação. Então, tem umas discussões ainda que podem ou não, e as legal techs ainda, elas têm enfrentado algumas barreiras, mas eu acho que tem um futuro muito promissor. Recentemente, saiu uma matéria no Valor Econômico, e aí até vai num ponto que eu ia falar com vocês anteriormente, que é o quanto essa questão jurídica, quando você falou até do T-Chart, né, que é o profissional, você tem ali um impacto nas profissões e você começa a ver que aquilo já não é mais só o advogado. Você tem outras áreas se envolvendo cada vez mais, né? Então, você começa a ver que com o futuro desenvolvendo, gestão de contratos, gestão societária. O que eu tenho para falar de gestão, o próprio LGPD, por exemplo, que foi uma mudança de legislação muito recente, né? 2, 3 anos. Eu lembro que quando eu participei de alguns pitches de venda e comparando com outros escritórios, a gente via uma questão da dificuldade dos advogados entenderem. Eles queriam vender o serviço de implementação de LGPD, mas a dificuldade de entenderem que não era só um documento. Envolvia gestão de dados, análise de risco, plano de ação, mapeamento de dados. A forma como você cuidou do projeto lá com a gente foi muito legal, porque eu não sei se você vai lembrar, o projeto começou com você dando uma palestra para a empresa inteira sobre LGPD. Conscientização. Né? Foi o primeiro passo. Foi, galera, vamos conscientizar vocês do que é a LGPD. Aí, a partir daí, a gente foi adequando e começou o trabalho. Porque vocês conduziram muito legal isso. Então, aí você vê essa transformação dos escritórios tendo a dificuldade até para começar a vender os novos serviços que a inovação está trazendo. E a LGPD traz uma oportunidade de coisas para a gente, para um escritório de advocacia, que não é só fazer a política, não é só dar um parecer se tem um problema ou não. Ele vai além. Você tem questão de segurança da informação, você começa a entrar em TI, você começa a entrar em outras condições. Então, vai ampliando. E aí, dentro desse cenário, eu tenho esse artigo que saiu recentemente, ele explora exatamente que se o advogado não mudar a forma como ele trabalha, já está vindo outros profissionais que vão tomar esse espaço. Tomando esse espaço. É isso que eu queria. E as Big Fours, por exemplo, está sendo um exemplo, porque as Big Fours, elas já faziam aquela terceirização de financeiro, ela faz o financeiro de várias empresas, elas têm essa terceirização de muita coisa e ela tem montado equipes jurídicas internas fazendo M&A, fazendo um monte de coisa que antes estava com o advogado. E eu costumo brincar, o pessoal fala assim, eu pergunto para um advogado, eu falo assim, cara, qual que é o seu principal concorrente? Não, um advogado. Outro escritório. Eu falo, cara... Não sei. O contador. O contador faz contrato social. O contador da consultoria tributária. O contador da consultoria trabalhista.
Cara, o contador, ele é o cara de confiança de qualquer um que abre uma empresa. O que você precisa? Um contador. Exatamente. É verdade. Olha o nosso contador. Nossa, cara. Ele faz tudo. O nosso contrato social foi feito pelo... Agora a gente está mudando, porque teve, né, depois de muito tempo, a complexidade jurídica da Performa em função de outros investimentos que a gente fez, a criação da holding e tudo. Agora a gente está fazendo esse trabalho com advogado, mas durante muito tempo, o nosso contrato social tinha sido redigido pelo contador. Não, e se dá um problema, aparecer um fiscal, acontecer qualquer coisa, para quem que vocês ligam? Normalmente é o contador. Pro contador. Primeiro o contador, porque eu tô com o fiscal aqui, cara. Tá, fiscal. Já tô, os dados, porque entendi. Então, assim, eu tô trazendo essa reflexão, porque às vezes o advogado foca tanto que os outros estão concorrendo, mas peraí, o que os outros estão fazendo que a gente não pode fazer? Sim. Né? Então, tá abrindo muita oportunidade. Então, no futuro, olhando para o futuro... Falando de tecnologia, tá mostrando que, assim, nós temos muita tecnologia chegando no mercado. Muitas das legal techs nascem de quem não são advogados. Então, esse é outro ponto. É alguém de fora que está vendo a oportunidade. Né? Nós estamos no crescimento. Você que está envolvido com startups assim, você diria que está meio a meio ou mais para não advogados? Não, tem mais não advogados ou profissionais frustrados com a profissão que estão migrando. Você comentou aquela questão dos contratos, padrões. Teve um movimento, né, a gente chama de visual law, né, que seria, na verdade, você dar um user experience na documentação. O contrato fica mais bonito, não fica desenhado, fica mais prático, com design, muito design e tal. Teve um boom muito grande o ano passado na questão documental. Tá melhor. Então, você vê vários movimentos acontecendo. Que legal, mas não sabia disso. Eu digo que, assim, a gente tem um ponto que é uma das áreas mais difíceis de você trazer a inovação, porque a gente também está atrelado ao setor público, porque presta muito, tem muita interface com o setor público. Só que aquilo que eu comentei, no nosso caso, do mundo jurídico, o setor público puxou o carro. Legal. Então, a gente está crescendo, acompanhando e agora abriu o start para poder usar. Imagina, a gente tem milhões de processos digitalizados, e não tinha startups, ou não tinha antigamente alguém analisando os dados. O próprio CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, que fazia isso. Enquanto hoje você pega consultorias, auditorias no mundo, ela vê algum banco de dados com informação, ela já começa a tirar e já começa a jogar um monte de informação, artigo falando sobre aqueles indicadores, porque é negócio. Data então, o advogado tem que ver isso. Para ele analisar, trazer indicadores do que está acontecendo no mundo jurídico, é uma forma de ele mostrar para quem está em volta o conhecimento. Então, tem muito espaço, mas, Samir, eu acho que tem um grande desafio ainda para que o pessoal da área jurídica e de quem não já fica de olho, de que é uma mescla que hoje em dia a gente pensar programador, todos nós, eu tenho costumado falar isso, todos nós vamos começar a pensar que as profissões estão ficando multi. Então, eu não tenho mais a exclusividade da advocacia, porque uma Big Four pode vir daqui a pouco e começar a fazer muita coisa que fazia, LGPD, M&A, tudo bem, talvez ela não vai conseguir fazer ainda um processo judicial que é exclusivo do advogado. Sim. Mas será que até quando? Do jeito que o futuro está indo. O movimento lá, e esse movimento do artigo que eu li recente, ele remete ao movimento na própria Inglaterra, está passando por isso. Lá fora ainda, até porque o sistema judiciário é um pouco diferente. Nós somos mais complexos pelo número de processos e tudo mais, mas comparado com lá que já tem menos, está acontecendo isso. Outras empresas estão assumindo outras posições, então o advogado ele não concorre mais só entre eles. Essa exclusividade de mercado e podemos fazer uma reflexão de um programador, por exemplo. Um programador já não é mais exclusivo. Se eu faço um curso, eu consigo programar. Não, a gente tem na equipe programador que vem de direito, tem de biologia, a gente tem designer que veio de psicologia. Então, assim, é realmente exatamente isso que você está falando, né? O mundo cada vez mais multi. Eu entendo. Eu acho que, para mim, como toda profissão, isso também é uma crença minha. Acho que toda profissão tem ali um 80%, 85%, que é muito padrão. Né? Escrever código, tem uma parte da escrita de código que é muito padrão. O direito tem uma implantação da LGPD. Se você for ver, tem uma série de documentos ali que é padrão, você vai fazer uma ou outra adequação. Mas o direito, eu acho que tem um ponto. Eu já brinquei com as pessoas, né? Falei, eu acho que se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, com 17 anos, eu teria feito direito. Eu acho que eu teria feito direito. Eu acho, e pode ser meu projeto de aposentadoria. Pode ser meu projeto de aposentadoria. Muita gente faz direito mais velho. Meu projeto de aposentadoria, durante muito tempo, foi matemática. Eu falei, cara, assim que eu terminar eu sou apaixonado, ficcionado por matemática, então era o meu projeto. E o direito começou a ganhar muita força porque eu vejo uma zona cinzenta onde é muito difícil você substituir a análise de um bom advogado.
né? Que é aquela hora que a lei tá clara, muitas vezes, assim, pode ser que um ou outro artigo seja dúbio, mas via de regra, você olha lá, a lei é clara. Mas para achar aquela interpretação... Então, o advogado bom, ele acha onde enquadrar para defender a tese dele. E eu adoro isso. Isso eu acho difícil. E machine learning vai demorar muito. Isso eu acho difícil. Substituir possível, né? o advogado. E isso eu acho difícil uma Big Four massificar, porque isso depende de boas pessoas. Exato. E aí, esses caras não conseguem atrair, até por questões salariais, grandes caras, porque esses caras muito grandes vão ter a própria banca, vão ganhar muito dinheiro. Enfim, é uma das profissões que remunera muito bem, né? Pelo menos os advogados de ponta, eles têm uma remuneração muito boa. E, como você falou, é uma área... É um curso superior que te habilita a fazer 1000 coisas. Exato. 1000 coisas. Eu Exato. acho uma baita profissão. Essa questão a gente percebe assim, né? A tecnologia está evoluindo e o direito tem que acompanhar, né? A gente teve a questão do metaverso, nós tivemos problemas que começaram a surgir, começa a ver, o mundo já não é mais só conexão virtual, então se você entra no metaverso como mulher, mas você aqui fora é homem, mas você causa algum problema lá... Você responde como a mulher lá, ou você responde como a pessoa fora, direito da personalidade... Isso vai mudar muito, né? Ou seja, são discussões que vão acontecer. Do tipo assim... O mundo tá pronto para metaverso? E o direito, você vê como advogado, ele tem que entender de inovação, ele tem que entender de tecnologia, porque essas ferramentas vão começar a acontecer. Eu não vou falar não, Cris, que você veio reclamar do horário, que tem que acabar, porque da outra vez o pessoal ficou reclamando. Não fica falando mal da Cris, não. Ela só veio avisar, mas tudo bem, Cris. Obrigado por gentilmente ter avisado que estamos nos aproximando do tempo. Eu só vou concluir esse ponto que você trouxe, só para dizer assim, que você está falando do futuro. Na China, os processos já são julgados por inteligência artificial. Já tem uma base, inclusive investigações... 100% baseado em jurisprudência? 100% baseado nas decisões. E a inteligência tem feito correções de decisões de voto de juiz de tribunal. Teve um outro Lá já tem sensacional. E já existe também, dentro da China, já tem a promotoria para acusação de fazer a checagem se que o promotor está denunciando, está dentro dos artigos da lei, etc. Então, assim... O caminho para que isso acontecer, ele não está longe. Porque se você tiver base de dados organizada, que você falou, o código está lá, a lei está ali. Tá. Mas a interpretação, o ser humano que vai estar ali para dar aquela volta, isso é. E aí, esse eu acho que é legal de trazer como reflexão para o advogado. Se você achar algum artigo sobre isso, manda para mim. Não, eu vou mandar porque tem. Saiu uma matéria sobre eu boto no link do nosso bate-papo. Explicando esse processo da China que já existe. Legal. Então, interessantíssimo. Mas eu acho que é legal trazer porque, assim, gente... A tecnologia e a inovação, para a gente melhorar o dia a dia nosso no trabalho, que é o que você falou, muita coisa. Porque libera a gente para pensar nessas coisas importantes, nesse desenvolvimento, de como eu posso melhorar, de como eu posso me aprofundar numa tese mais complexa, que precisa realmente eu ter uma sacada de alguma coisa. Porque se você precisa ter esse tempo, e ao mesmo tempo você está ali fazendo um trabalho burocrático, batendo carimbo, e, gente, diga-se de passagem, tem gente que bate carimbo em papel até hoje. E a gente tem assinatura digital, a gente tem um monte de coisa. Então, só que eu queria trazer esse ponto, né, de que, assim, já estamos no momento que já existem decisões feitas por inteligência artificial. Então, ou seja, pode ser que nos próximos 10 anos muita coisa mude na área do direito, né? Porque os dados vão sendo consolidados, sendo organizados. Sim. Então, e, gente, a China também é tão gigante quanto nós aqui, em questão de volume de dados, né? Então, eu acho que tem que pensar muito nisso. O conselho que eu dou é assim, tem muita oportunidade, precisa abrir realmente a cabeça. A gente precisa estar muito conectado, de acompanhar as novidades e tirar um pouco esse olhar preconceituoso de que as coisas, das mudanças, né? Era assim, sempre fiz assim. Né? Se todo mundo sempre pensasse assim, nada novo nasceria. Né? Então, acho que é legal a pessoa trazer isso não só para o jurídico, mas para o negócio mesmo, olhar no sistema, abrir entrou numa reunião para abrir um projeto e digo, para quem é da área jurídica, abra esse projeto para participar dos projetos, para torná-los viáveis e tomar riscos. E não para entrar nos projetos, para travá-los. Acho que isso é muito importante. Cara, bate-papo sensacional. Acho que a gente tem assunto para... Você vai voltar, Thiago. Não tem essa, vai voltar. Tem que ter vai voltar. Eu tinha um monte de perguntas. Eu queria fazer uma última, assim, só para fechar. Que dica que você daria para esses profissionais que estão ali cursando ou recém-formados, que gostaram desse papo? Uma dica prática aqui que você daria para eles?
Gente, aproveitem que a internet é um mar de informação. Tá cheio de curso de tudo quanto é área. E assim, você já estudou bastante coisa de direito, eu acho que sempre é válido fazer curso. Não precisa sair fazendo mestrado, doutorado, MBA, aquelas coisas assim que você perde 2, 3 anos. Quando eu falo perde, assim, se você não tem ainda certeza daquilo, ou até para você fazer um MBA com muito mais estrutura, você tendo mini cursos de várias coisas, contabilidade, até tecnologia mesmo, sobre inovação, tecnologia, desenvolvimento, né? Gestão de projetos. Isso abre uma cabeça para que você possa até... Gente, dá para aplicar até para quem é um advogado mais tradicional de contencioso, né, que faz o processo judicial, você ter a estrutura de projeto para montar uma defesa, para montar uma inicial... faz uma diferença, que é o pulo do gato que você falou. Então, o advogado agrega para o advogado de uma forma... tá bom, eu não quero mexer com inovação, eu quero fazer meu trabalho aqui. Eu gosto de fazer isso. E vai continuar tendo um advogado tradicional. Só que, só de ele ter esse conhecimento a mais, uma habilidade a mais que ele vai conhecendo isso. Então, a dica que eu dou é, gente, busquem novos conhecimentos, além do direito por um período, para você começar a decidir até qual área do direito você vai atuar, e isso vai agregar, você não desperdiça esse conhecimento. Eu dou muito essa dica porque eu vejo muita gente saindo perdido, muita gente que quando sai perdido já vai pegar um MBA ou uma pós por causa muito do título e pega uma pós de direito. Meu, faz um teste. Tem muito curso hoje na internet. Sem dúvida. Barato, tem até gratuito. Se você tiver tempo, você vai no YouTube também, você tem muito conteúdo. Podcasts como esse ajudam muito a trazer. Então, eu acho sensacional o trabalho que vocês estão fazendo aqui, porque isso é um conhecimento que nem, né, a Performa, ela não é uma empresa jurídica e está trazendo alguém da área para discutir exatamente essa visão, né? Trocar essa ideia. Isso, é colaboração, e é isso, né? Que a gente troca precisa. E é isso que eu recomendo para todos, inclusive para quem já está há muito tempo na profissão. Eu recomendo, gente, faça isso. Escute podcasts diferentes, escute coisas que não são só jurídicas, que é para você ampliar o seu olhar. E porque o futuro, ele vai depender dessa visão um pouco mais global das coisas. Boa. Thiago, sensacional, hein, Thiago? Muito obrigado pela visita. Prazer te receber. O bate-papo foi super legal. Vamos continuar. Eu acho que a gente precisa, porque eu também fiquei com algumas perguntas na manga aqui para te fazer. Mas muito obrigado por ajudar a gente a levar um pouco desse teu conhecimento amplo aí para a galera. E quem quiser fazer pergunta para o Thiago ou para a gente, pessoal, bota aí nos comentários que a gente faz chegar nele. Ele respondendo, a gente traz para o ar de novo. Vamos manter essa interação. Eu falei, a ideia do nosso podcast, a ideia do PQP é a gente poder trocar com vocês. A gente também quer aprender muito com vocês que estão aí. E quem quiser, vamos marcar. A gente vai lá na Performa tomar um café, falar de tecnologia, inovação. Espero vocês. Galera, já sabe, quem gostou, ficou até o final, ativa o sininho, curte, compartilha e vambora. Obrigado, pessoal. Performa que pode, hein, galera? Obrigado. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.